No pós-jogo de Fluminense e Juventude, lá em Caxias do Sul, teve algumas declarações muito importantes de serem abordadas. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora pra gente poder abordar o que foi falado pela galera do Fluminense, Fábio, Thiago Silva e Kevin Serna, com imagem exclusiva, inclusive nossa, do Jornada, relacionada à perna ali do Kevin Serna. Vou até abrir já com essa imagem. O nosso repórter do Jornada KTO 1902, o Vitor Lessa, estava lá, está ainda, né? Lá em Caxias do Sul, foi o repórter designado ali a cobrir essa partida. E olha só, cara, a gente tem aqui a imagem. Ó, ao vivo aqui, ó. Olha a situação. Não foi falta. A imagem da perna do Kevin Serna, pô. Logo após o lance. É importante dizer, o Fio até fala no fundo ali ao vivo, não foi falta. O árbitro não deu falta. E é um pouquinho mais de perto. O árbitro não deu falta depois de um lance que fez isso daí, gente. Você pode discutir o vermelho, se teve uma intenção. Eu até acho que... Eu não acho que eu acho que era pra expulsão. Acho que é um erro não ter expulsado. Mas vai lá, se o árbitro na hora, ele olha, vê, pum, mete um amarelo, ele vai falar, caralho, passa um cadinho. Mas não ter nem visto falta. É de uma falta de capacidade inacreditável. O Serna chega a responder isso, ele depois. E o árbitro não deu sequer falta, Serna. Como pode isso? Ni siquiera chequeó, pero bueno. Ele fala que nem sequer checou. O Serna vai meter o espanhol no nível master aqui, tá? Fala, nem sequer checou, né, no VAR, né? Mas bem. Eso hace parte del fútbol, así que nada. Isso faz parte do futebol. Ahora recuperar y prepararnos Agora se recuperar para lo que se viene. e preparar pro que vem aí pra frente. O Kevin Serna, ele também foi sucedido na zona mista pelo Fábio, né? O Fábio também respondeu e o Lessa fez uma perguntinha sobre renovação. Porque parece que você vai estar com 50 anos, vai estar velho e você vai estar jogando ainda. Como é que tá essa situação de renovação? Eu tô muito feliz aqui no Fluminense, agradeço sempre o carinho, né, e me darem a oportunidade, né, de vestir a camisa do Fluminense. Tenho certeza que foi um propósito de Deus a minha chegada aqui e estou tentando sempre melhorar meu dia a dia que vai conduzir a minha carreira, sempre foi assim, debaixo da direção de Deus. E eu tenho contrato até dezembro e Deus tem a direção certa sempre na minha vida, na minha carreira, dentro da minha família. Então é descansar em Deus, trabalhar mais ainda para estar sempre melhorando e Deus vai direcionar tudo de uma forma natural. E aí, assim, eu vou comentar aqui essa resposta do Fábio. O que me pareceu, tá? Pareceu inicialmente que tá na mão do Fábio. O Fluminense quer renovar e o Fábio que ainda não tomou essa decisão. Por que o Fábio ainda não tomou essa decisão? Ele disse. Cara, o Fábio, e eu já conversei com algumas pessoas de bastidores, né? Também relacionados ao Fábio, acho que isso são bastidores até bem públicos, né? Assim, num cenário geral, mas que quando você vai um pouquinho mais a fundo na situação do Fábio, assim, você percebe que o Fábio é um cara mesmo, ele não tá falando isso da boca pra fora. De fato, o Fábio é um cara que tem uma família também muito temente ali a Deus, enfim, tem a crença dele, a fé dele ali e toma muitas decisões baseado no que ele ouve de resposta às orações dele. Ele ia pro América Mineiro, mudou de ideia vindo pro Fluminense, não foi só por causa de tamanho de clube, foi por causa de direcionamento. E assim, vamos dizer, né? Eu acho difícil que no América Mineiro ele teria algo melhor do que o que ele teve no Fluminense. O Fábio tá tendo chance no Fluminense de ter, eu diria, um final de carreira maior até mesmo do que se ele ficasse no Cruzeiro. Assim, é campeão da Libertadores, é ser ídolo de outra torcida no clube do Brasil, é um negócio gigantesco. Então assim, eu acho que quando o Fábio fala isso, ele não tá falando da boca pra fora, ele tá falando mesmo que ele e a família dele estão tomando decisão baseado no que Deus vai responder nas orações deles. E aí assim, falando do lado humano, né, saindo do lado da fé, né, do Fábio, cara, é domingo, dia 18 de maio, tá, é inverno, eu estive agora em Santiago, é inverno lá em Santiago, tá nevando. O Fábio podia estar esquiando, sei lá, com a filha dele. O Fábio tem uma filha adolescente, podia estar com a família, passeando em algum lugar da Europa. Agora o Fábio tem dinheiro, tem uma vida super tranquila, não é um cara problemático nem nada, tem uma família muito unida, poderia estar lá. Mas não, o cara tá em Caxias do Sul agarrando, pelo Série A do Brasileirão. É óbvio que isso faz diferença na vida da família dele.
Fábio é um cara de 40 e poucos anos já, gente. Então, é óbvio que isso não é uma decisão simples. E eu só tô falando isso daqui porque eu ainda não vi nenhum comentário sobre isso, mas eu não duvido que já vai ter meia dúzia de maluco virando e falando assim, Fábio tá enrolando o Fluminense. Não, cara, o cara tá tomando uma decisão que é muito importante, vai ficar mais um ano nessa viagem, maluquice, tudo. Pode ser, às vezes vai querer colocar em contrato, olha, vamos aqui, ó, vamos sentar pra rediscutir, mas eu vou ficar fora de alguns jogos. Não sei, a gente não sabe quais são os trâmites que o Fábio também tem intenção de ter justamente pro ano que vem. Fato é que, a maio, se o Fluminense, por ano que vem, o Fábio decidir se aposentar e o Fluminense tiver dificuldade com o goleiro, a culpa é zero do Fábio se o Fluminense não tiver um goleiro pro ano que vem. O Marcelo Lomba rejeitou já a proposta do Fluminense. O Fluminense sentou em cima da solução do Fábio. O Fábio foi uma solução, foi uma oportunidade. Na teoria, naquele momento, a solução do Fluminense se chamava Marcos Felipe. Essa oportunidade do Fábio fez com que o Marcos Felipe quisesse sair. E de lá pra cá, do Marcos Felipe, ou melhor, desde a chegada do Fábio, desde aquela confusão na final do Campeonato Carioca de 2022, desde a confusão no Campeonato Carioca de 2022, desde aquele dia, o Fluminense sabe que não tem um reserva pro Fábio. Sabe que todos os reservas que passaram no Fluminense, seja o Marcos Felipe, seja o Vitor Eudes, goleiros um pouco mais novos, eles sabem que, assumindo a titularidade, não são goleiros que vão substituir o Fábio, nem perto da altura e da qualidade que o Fábio tem, e seriam problemáticos, assim como o Marcos Felipe até hoje disputa a posição no Bahia, assim como o Vitor Eudes até hoje também não teve a confiança para jogar 10, 15 jogos como profissional. O Fluminense sabe que Felipe Alves, que passou aí no ano passado, também são jogadores que não tinham a menor condição de serem escalados como titular. Então o Fluminense sentou na solução do Fábio, que foi uma oportunidade e até agora ainda não resolveu a sua vida. Se o Fábio chegar em setembro e falar, cara, vou me aposentar, não vou ficar, a culpa é zero do Fábio, do Fluminense não ter um goleiro pro ano que vem. O Fluminense está pensando, e aí a gente vai falar agora, inclusive, sobre as respostas do Thiago Silva. O Fluminense tem um monte de outros problemas causados e criados ali a respeito de montagem de elenco, e goleiro era pra ser um deles. Mas, enfim, folgaram a alma, né? Vamos ouvir o Thiago Silva, porque teve declaração bem importante. Tá ficando mais difícil assim pra entrosar, pra crescer, porque são jogadores importantes que estão fora, são muitos jogadores, também a quantidade, né, de jogadores. Aquela coisa de se reorganizar com 3 competições em curso, uma Copa do Mundo de Clubes batendo na porta. Tá sendo difícil, né? Porque sempre que a gente encontra assim, vamos dizer, que a gente vem de um bom jogo, né? Teve 2 jogos que a gente fez com o Keno que viemos bem. No jogo seguinte ele sofreu com algum tipo de problema, de lesão. O Canóbio agora, a situação do Ganso hoje, né? Um dos líderes do nosso time, a qualidade técnica que tem, de repente poderia fazer a diferença hoje no nosso jogo. Mas são coisas que acontecem, a gente tem que valorizar a nossa equipe, né? O grupo todo, todos aqueles que procuram entrar, dar conta do recado. Hoje no primeiro tempo, acho que foi um primeiro tempo bem mais pra gente do que pra eles. O segundo tempo ficou um pouco mais parelho, eles equilibraram as ações, criaram um pouco mais de dificuldade. Mas assim, pelo primeiro tempo feito por nós, eu acho que a gente foi muito bem. Faltou ali o último. Aqui vai ser o ponto, tá? Porque o Thiago Silva tá falando e você, cara, não tem como você discordar. O Fluminense foi muito superior. Chega no final do primeiro tempo, o Fluminense tem 71% de posse de bola, tem as melhores chances no jogo. Acho que qualquer pessoa que parar pra analisar o primeiro tempo vai ver um Fluminense superior no jogo. Qualquer questão. Ouve isso agora. Feito por nós, eu acho que a gente foi muito bem. Faltou ali o último terço, a gente finalizar as jogadas. Entender o momento do jogo, né? Entender o momento do jogo. O entender o momento do jogo é uma coisa que o Thiago Silva fala muito, mas finalizar as jogadas. Grava isso. A gente aparenta que o jogo tá mais fácil pra gente, vamos administrar. E aí é o momento da gente, de repente, acelerar um pouquinho mais. Mas faz parte do processo, a gente tá encontrando essa dificuldade dos jogadores, mas tenho certeza que a gente tá procurando entrosar o mais rápido possível. Até que ponto você... O Thiago Silva,
E aí, assim, eu só deixando claro, vai ter um outro vídeo aqui só falando sobre a coletiva do Renato Gaúcho, tá? Vou tentar manter isso como padrão, da gente sempre ir assistindo e comentando as coletivas dele. O Thiago Silva sabe, e vai ter uma pergunta só sobre isso do Lessa, sobre elenco. Ele sabe das dificuldades que o elenco tem. O Fluminense tem uma dificuldade tremenda de fazer gols. Quando era o Mano Menezes, a gente tinha duas dificuldades. A gente tinha a dificuldade de criar a jogada e de finalizar a jogada. Sem o Germancano, e mesmo sem o Ganso, e é a grande diferença, talvez eu grave um vídeo sobre isso essa semana, tem muita gente falando, não tem diferença do Mano pro Renato. Gente, tem. O final do trabalho do Mano era desesperador. Desesperador. O Fluminense não rendia em campo. Seja por folga dos jogadores que já não estavam mais fechados com o treinador, seja por falta de ideias de criação de jogadas. Dito isso, continua com dificuldade de fazer gols, porque agora cria, mas ninguém empurra a bola pra rede. O Fluminense tá sem fazedores de gols. Os jogadores foram contratados pra fazer gols, e o Everaldo é uma contratação que você olha os números dele, ele justifica ser contratado pra fazer gols como reserva, ele não tá rendendo. Apesar de ter feito pra mim, fez um bom jogo contra o Juventude. Mas bom jogo de centroavante precisa incluir gol. Não pode ficar ele vem de uma sequência de jogos ruins. Aí o bom jogo dele, beleza, tem que começar a incluir gol. E isso passa por contratação. Tem a questão das lesões também, né? Enfim, que é um outro ponto. Como líder, capitão, entende quando chegam as cobranças por um futebol melhor, não só o resultado ali, os pontos, e até que ponto o torcedor precisa entender esse cenário que vocês estão vivendo? Essa pergunta do Richard eu achei interessante porque, assim, o Renato vai pra essa linha na coletiva, e tem um outro vídeo aqui só sobre a coletiva do Renato. Eu acho que o torcedor não tá pedindo só pro Fluminense ser... Eu acho que se o Fluminense estivesse finalizando bem as chances que tem criado, e são muitas chances, o torcedor tava satisfeito com o futebol que tá sendo apresentado. Acho que o que a gente não tá satisfeito, na verdade, é, na maioria das vezes, com o resultado. Ou com a forma como esse resultado tem acontecido. O Fluminense só vai acertar a última finalização do jogo. Vários jogos na reta final sendo decididos. Como é que se chega a esse equilíbrio aí? Não, cara, a gente pensar naquilo que a gente tem como fazer dentro de campo. A gente está procurando desempenhar da melhor maneira possível, né? A gente teve uma reunião essa semana falando justamente sobre isso. Foi uma reunião muito proveitosa da nossa parte, assim, nesse sentido, de entender o momento, né? Eu acho que todos os times do Campeonato Brasileiro vão passar por um momento de dificuldade, seja agora um pouco mais para frente. Só que o nosso ano está muito achatado, é muito jogo, né? No momento que alguns times vão se preparar para a segunda parte do campeonato, a gente vai estar vindo de uma competição cansativa. Ele tá falando aqui, e aí eu vou só defender numa situação, tá? Ele fala assim, é muito jogo. Mas o Fluminense talvez seja o time hoje. Se pensar em temporada, talvez o Flamengo tenha conseguido ter tanta rotação de elenco quanto o Fluminense. Se você pensar nas últimas semanas, não. Aí o Fluminense foi o time que mais conseguiu rodar elenco. E isso é um mérito. O Fluminense conseguiu, por exemplo, classificar na Sul-Americana rodando elenco. Coisa que você vai ver ali o Vasco escalando o time principal titular e o Vasco não tá classificado. Daí tem que brigar. Mas eu quero passar em primeiro. Eu também. Mas falando assim, o Atlético Mineiro tá escalando o titular e tá na mesma situação que a gente. Precisa vencer a última rodada. Então o Fluminense conseguiu rodar bastante o elenco. Só que eu acho que ele tá falando disso na sequência da temporada, né? Afinal de contas, o Fluminense vai jogar o Super Mundial e os outros times não. Acho que ele tá falando mais nessa lógica aí, pelo menos, né? Eu acho que a gente tem que pensar no lado físico também, para que a gente possa, em algum momento, se precisar de algum outro jogador que não vem jogando normalmente, dele entrar e dar conta do recado, né? A gente se cuidar um do outro, se preocupar um com o outro, porque, cara, ganha todo mundo. Quando perde todo mundo, não adianta. Futebol é assim e a gente tem essa consciência, mas a gente tem se cobrado bastante. Isso, a torcida pode ficar tranquila em relação a isso, só que quando não vem com resultado, fica um pouco difícil de você tentar explicar. Mas eu acho que faz parte do futebol, principalmente do futebol brasileiro, muitos jogos a cada 3 dias, mas a gente sabe da dificuldade e da evolução que a gente pode ter ainda dentro dessa competição. Thiago, depois... E aí, o Lessa vai fazer uma pergunta muito importante agora também, mas só para poder comentar rapidinho sobre essa declaração específica do Thiago Silva. Por isso é tão importante falar. Hoje, no jogo contra o Juventude, falaram Thiago Silva, Fábio,
Serna, né? Falou mesmo que rapidamente. Falaram 3 jogadores. Ainda relativamente pouco, assim, dentro do que pode ser, mas beleza, tinha 2 repórteres só lá em Caxias do Sul. O Lessa e o repórter da Globo. Então, também não vou exigir que um monte de jogador fala, porque não tinha repórter pra entrevistar. Agora, é importante o jogador falar. É importante, quando o Thiago Silva, eu não digo só o Thiago Silva, porque ele é um dos que mais dá entrevista, tá? Quando ele para e fala bem assim, cara, o torcedor, tenho certeza que o torcedor tá entendendo também que a gente tem essa dificuldade. E é isso. A gente não teve oportunidade de falar com você ainda depois do jogo contra o Atlético, onde teve aquela declaração que aí gerou muito debate, e aí você depois esclareceu nas redes sociais, né, que você estava falando de questão de personalidade. Você poderia explicar melhor, assim, a tua visão foi muito poluída pelo que aconteceu naquele jogo especificamente? O que você pode passar para o torcedor em relação àquilo, para ficar assim, bem claro? Não, foi só em relação ao jogo. Uma palavra mal colocada. Não era questão de caráter, e sim questão de personalidade no momento de dificuldade. Porque é um momento que a gente mais precisa da nossa personalidade, da nossa coragem. E a gente tem se cobrado muito em relação a isso. Então foi mais um desabafo nesse sentido. Mas a galera super entendeu esse meu desabafo, né? Depois tive um momento com eles também de pedir desculpa, de se retratar de alguma forma, porque faz parte, a gente comete erros, né? E eu sou ser humano e como homem fui diante deles na reunião seguinte e pedi, ficou tudo sob controle. A gente tem um ambiente muito legal aqui, cara. Só que a gente precisa seguir isso com resultados, né? E aquele resultado do Atlético foi muito decepcionante pra gente, pela forma como tudo aconteceu. E aí chega no final do jogo, você toma um gol no último minuto, fica uma tristeza, né? A mesma coisa se acontecesse aqui hoje, no final do jogo tomar o gol ali, a tristeza ela é grande, mas tenho certeza que todo mundo entendeu, pedi logo desculpa em seguida para tentar esclarecer o mais rápido possível. Importante. Thiago Silva admitiu que errou, pediu desculpa, tá tudo bem dentro do elenco. E falando também muito sobre E a aí questão eu de te pergunto reforço, sobre vai o ter uma elenco, janela ó. daqui a pouco. O Fluminense tá perdendo muitos jogadores, né? Muitos jogadores lesionados, jogadores são importantes pro time, daqui a pouco já tem um Mundial. O quanto a chegada de outros jogadores de mais opções pode ser importante para isso, para que vocês possam ter um elenco mais encorpado e sustentar. São 3 competições fora a Copa do Mundo de Clubes. Cara, isso aí eu acho que fica a parte da direção, do Renato, daquilo que ele entende que está precisando. Ponto. Né? Aqui ele fez a parte que um capitão tem que fazer, que não é sair pro público falando e tomando a frente como se fosse ele contratasse. Agora vem as entrevistas. Né? Eu vejo um grupo muito qualificado, né? Já falei isso algumas vezes para eles. Eu acho que se a gente fizer uma comparação do time do ano passado para esse, é um time muito mais equilibrado esse. Eu concordo, mais equilibrado. Só que o problema é que a gente gastou 160 milhões de reais. Né, desse ano. Tem mais peças de reposição, podemos se dizer assim. Né? Agora, a questão do treinador e da presidência, aí é com eles. O que eles entendem que pode chegar um jogador de determinada posição para poder ajudar, com certeza vai ser bem-vindo. É isso. Essas foram as falas do Thiago. Você vai responder mais uma ainda sobre o Ancelotti na seleção, mas aí, né? Pelo amor de Deus. Você vai lá no Canarinho Tricolor, no Raiz Canarinho e vê. Boas declarações, né? Declarações fortes, cara, interessantes. Eu falo isso sempre, cara. O jogador tem que parar pra falar e a torcida, se comunicar com a torcida. Saber que as preocupações da torcida estão nos jogadores também. Normalmente eles param de falar, e nem falo diretamente desse elenco, mas a gente viu muito isso ano passado, como o jogador que fugia de imprensa, né? Quando é um problema, né? Enfim. Tamo junto, tá? Tem vídeo aqui também saindo nessa segunda-feira sobre a questão da coletiva, reagindo ali e comentando a coletiva do Renato Gaúcho. Tamo junto, até a próxima, valeu.